no nome de Jesus. Seja ela a tua boca nesta tarde para este povo, é no nome de Jesus. Glória a Jesus. Pessoal do povo de Deus, com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sei que você está sentindo essa unção nessa tarde. Alguns dias de oração ausente, mas o nosso Deus é bom, aleluia, nos traz para louvar o seu nome, aleluia. Talvez estivéssemos esperando alguém mais ilustre para falar a palavra de Deus, e eu contava com alguém mais ilustre também nessa tarde. Jamais imaginei que Deus faria assim, mas Ele, aleluia, é o que não muda e está aqui nesta tarde para mostrar sua grandeza. Eu gostaria de aproveitar a igreja de pé, quero ler o texto que Deus pôs no meu coração, João, capítulo 1, do versículo 44 diante, aleluia. Eu vou ler porque minha tradução é um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar visualmente. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando entrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: acharam aquele que sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse-lhe Felipe: vem e vê. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Fico feliz de ver o senhor Sidney nessa tarde. Nos encontramos ali no campo de Guarulhos, em Ponte Alta, uma certa feita, e ela ministrou no congresso. Fiquei muito feliz de ver a irmã de volta. A casa de Deus, o povo de Deus é assim, né? Não importa o tijolo que está levantado, o povo de Deus é o mesmo, né? A gente se reúne e dá glória a Jesus, né? E eu quero agradecer ao Senhor por isso nessa tarde, porque o Senhor nos trouxe. Quero ainda louvar a Deus com o hino para agradecer ao Senhor por estar aqui nesta tarde. Você pode louvar juntamente comigo, amém? Louva o Senhor nesta tarde, porque Ele muda a história. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Toda a glória é tua, Deus. Todo louvor é para ti nessa tarde. Aleluia. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam a solidão. Tenha certeza que pra tudo tem jeito.
Deus esse texto. Que quando eu olho para ele, irmãos, eu começo a ver, aleluia, o mesmo homem que passa por todo canto e faz milagre. O mesmo homem que passa pelo céu e diz: veja, a tua fé te salvou. Que passa pela mulher do fluxo de sangue e diz: olha, vai, aleluia, a tua fé te curou. Quando passa, irmão, pela mulher adulta, ele diz: vai e não peque mais. Quando ele passa, aleluia, pela mulher cananeia e diz: olha, tua filha está curada. O mesmo homem agora, irmão, está passando por uma experiência. Jesus estava passando por uma experiência nesse texto. Eles estavam contestando a sua autoridade. Estavam contestando o lugar onde ele viveu a tua vida inteira. A Bíblia diz que Jesus nasceu numa cidade e se criou em outra. E nessa cidade onde ele se criou, agora ele era rejeitado. Agora ele era contestado. Agora duvidavam da autoridade dele. Porque a lei fazia com que o povo não acreditasse que ele era o Deus do céu, o Filho de Deus, o que fazia milagres. Sabe por quê? Porque o lugar que ele morava era um lugar humilde. Porque o lugar que ele vivia era um lugar sem aparência. Porque o lugar que ele vivia não tinha destaque na sociedade. Porque o lugar onde ele vivia era muito pobre. E aquele povo estava ostentando, estavam procurando valores materiais. Aquele povo procurava aparência, postura. Aquele povo procurava divisa, procurava posição social. Aquele povo não acreditava que o Filho de Deus viria de uma cidade tão pequena. E eu fiquei assim, prestando atenção nessa tarde. Eu falei: Senhor, coisa linda, Deus está falando, lindo nessa tarde. Desde o começo do da Bíblia, Deus estava falando. E Deus usou o irmão falando de promessa, né? Chamado, promessa, tirar de uma situação para outra, mesmo que você já tenha algo, Deus tem algo ainda maior. E eu fiquei dizendo: Espírito Santo, é lindo quando Deus começa a fazer um conjunto de palavras que nos faz entender que na frente da honra vai a humildade. Deus não está procurando pessoa grande, Deus não está procurando pessoas que se põem em destaque, se põem em condição de eu sou, mas Deus quer levantar pequeno, pessoas do anonimato. Deus quer tirar nessa tarde. Aleluia. Talvez nessa tarde você diga: eu sou tão pequenininha, Deus me livre, que me dá oportunidade nessa tarde, porque, meu Deus, como eu sou pequena, eu não tenho nada para dizer. E Deus nessa tarde queria destacar você. Deus nessa tarde Ele quer levantar você. Deus nessa tarde Ele quer mostrar que Ele pode, é Ele que faz. Que homem está preocupado com posição social, mas Ele está preocupado em exaltar o pequeno, em levantar o humilde, em levantar o que não se aparece, em levantar o que não se amostra, em levantar aquele que não é por soberba nem para ser visto, porque muitos se assentam, irmão, nos fins da igreja, nos últimos bancos, para ser visto, sim. Aleluia, eles olham para a palavra e dizem: não, eu vou me sentar no último, porque no primeiro diz que vão tirar e botar uma mais importante que eu. Então eu vou me pôr lá, porque eles vão me chamar. E muitas vezes, irmão, não acontece assim. A Bíblia diz que Jesus veio com toda a autoridade, todo o poder e glória. Era 100% homem, era 100% Deus. Ele podia questionar, ele podia não dizer: eu sou filho de Deus, eu vim para fazer milagre. Aleluia, mas a Bíblia diz que ele deixou o Espírito revelar. O Espírito disse: porque eu te vi ainda antes de tu estar aqui, antes de tu aparecer, eu te vi. E ele disse que tu és mestre. Ele disse: olha, só porque eu disse, tu creu. Mas eu te vi debaixo da figueira. E eu fiquei prestando atenção nessa palavra. Falei: Senhor, tu quer dizer o que para nós? Aleluia. Deus está dizendo nesta tarde, irmão, que Ele está procurando você. Sabe por quê? Porque você ainda está no anonimato. Ele está procurando você, porque você não se exaltou com o que ganhou, porque você não se levantou com o que Deus deu, porque você não tentou, aleluia, aparecer. Tem pessoas, irmão, que elas fazem questão de dar glória a Deus com as mãos bem para cima, que é para alguém ver que elas estão no culto, e outras não, porque sente a glória de Deus, porque
ocasião, porque Jesus não tinha aparência de gente chique, porque Jesus não andava com a mala importada, com a Bíblia de estudo, porque Jesus não andava com o sapato envernizado, aleluia, nem de couro legítimo, porque Jesus ele não tinha os cabelos bem aparados e a barba, ele parecia o cidadão da época, ele vivia a época, ele nasceu numa época onde os homens vestiam saia por cima das calças, e ele andava igual os homens da época andavam, sabe por quê? Porque ele não queria deixar na mostra o tesouro que tinha dentro dele. Sabe por que Deus diz essa tarde? Guarda o tesouro para o momento certo, porque eu vou te levantar e vou surpreender a noite. Oh glória, aleluia, oh exaltado, aleluia. No dia seguinte Jesus decidiu ir para Galileia, aleluia. Quando encontrou Filipe, disse: segue-me. Coisa linda, irmão. Coisa linda e misteriosa. Aleluia, Jesus. A pessoa, alguém do nada, chegar para dizer e dizer: olha, você vai servir para louvar a Deus. Vem, segue. Você vai seguir para pregar a palavra. Vem, segue. Você vai seguir e me ajudar a batizar nas águas. Vem, segue. E alguém, irmão, sem perguntar nada, marcava tudo e ia. Sabe por quê, irmão? Porque tinha virtude em Jesus, porque tinha autoridade em Jesus, porque Jesus não prometia nada para quem seguia Ele. Para alguém prometendo alguma coisa para nós, nós até ficamos empolgados, mas o Senhor nessa tarde vem dizer: a riqueza vem de mim, eu sou Deus que abençoa, eu sou Deus que chama, eu sou Deus que levanta, eu sou Deus que abato, eu sou Deus que faço todas as coisas, porque esta obra é minha e estas pessoas são minhas. Aleluia. Ele disse: segue-me. E a Bíblia diz que ele seguiu ele igual os outros seguiram também. Felipe encontrou Natanael e aí já foi contar a história, porque eles estavam esperando o Messias. O Messias que devia vir de uma família nobre, que ia vir de uma família rica, um homem que tinha o poder de salvar as outras vidas da perdição, do pecado. Eles estavam esperando, era um Deus, eles queriam que viesse do céu um homem coroado com uma coroa bem grande de brilhantes, vestidos de vestes reais, como os reis da época, aleluia, falando teologia com muita eloquência. E a Bíblia diz que ele nasceu do filho, que ele veio do ventre da esposa do carpinteiro. Ele veio do ventre de quem não tinha nem onde morar. Ele veio, irmão, aleluia. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Ele deitou-se no lugar onde dava comida aos bichos. Aleluia. Por que Deus fez isso? Porque senão ele não ficaria um dia vivo. Se alguém soubesse que ele era o Filho de Deus a princípio, a sociedade não aceitaria uma coisa, uma pobreza daquela. E a Bíblia diz que Jesus de Nazaré nasceu, aleluia, das entranhas de Maria, uma moça simples, uma moça pura, uma moça comum da cidade, uma moça normal, como uma jovem da mocidade, que se destacava para Deus com um coração perfeito, e um homem pobre que trabalhava fazendo móveis, fazendo tendas, sei lá, lapidando madeira para fazer tendas. Eu não sei que tipo de móveis José fazia, mas eu quero dizer que ele nasceu numa cidade pobre, onde não era valorizada, onde mesmo que o povo trabalhasse muito naquele lugar, só era valorizado o material daqueles que produziam quando saíam para fora de Nazaré. Nazaré é como a Vila Nova Tietê nos dias atuais. Quem diz, muitas pessoas falam: olha, tem culto lá na Tietê hoje. Vou não, aquele lugar é macabro, aquele lugar é perigoso. Vou não, aquele lugar não. Muitos de outras igrejas de bairros nobres não vêm para cá porque não tem coragem de entrar, porque não é valorizado, por causa do seu contexto cultural, por causa da sua situação cultural, por causa dos habitantes do local. Muitas vezes as pessoas não veem que Nazaré ela não era reconhecida, era uma vilazinha afastada de tudo. Por que será que o Senhor não colocou ele no centro da cidade?
popozudo, todo pomposo. Ele é pastor. Ela é missionária. É ela que vai pregar hoje. Olha, fulano, chegou. Eu acho que é pregador que chegou. Em Davi-a-Sene, Jonecamanás. Alemaçou e decai. É a irmã fulana que vai, também canta. Chegou a cantora da tarde, né, irmã? Aí todo mundo, olha, chegou a cantora, né? Já chegou. Aleluia. E eu que nem sabia que eu ia pregar, falei, Jesus, se eu soubesse que ia vir de salto. Se eu soubesse que ia vir com a roupa de domingo, né, irmão? Poxa. Né? Aproveitava, aparecia, né? Bastante. Mas o Senhor, nessa tarde, Ele faz como Ele quer. Sabe por quê? Porque nós somos dele. E é necessário nós entendermos essa palavra. Que o Senhor jamais levanta o grandão. A Bíblia diz que Deus procurou um homem na casa de Jessé. Tinha muitos lindos, bem adornados. Mas a Bíblia diz que ele falou assim, quando passou todos, não é nem um desses aí, acabaram-se os mancebos. Ele disse, ainda tem um, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Ele está lá no quintal, no curral, não sei onde. Ele disse, olha, nós não nos assentaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar. Porque nós temos nós temos, irmão, o costume de olhar a aparência. E essa tarde Deus está dizendo a você que diz que não sabe, que Deus quer ensinar a você que diz que não tem, que Deus quer dar a você que diz que não pode, que Deus quer capacitar nessa tarde da vitória. Receba essa palavra nessa tarde, porque o nosso Deus, Ele é vivo para abençoar, Ele é exaltado. O chamado era tão importante nessa ocasião. O chamado era tão importante, porque a Bíblia diz no texto que eram os primeiros discípulos de Jesus. Ele estava formando o seu esquadrão. Aleluia. Ele estava formando o seu corpo de obreiros. Eram tudo pessoas que não sabiam, que não tinham dinheiro, não precisava pagar carteirinha para ser missionário, não precisava pagar carteirinha para ser presbítero, evangelista, não precisava de pagar carteirinha para ser pastor, não. Era ali, ele arrancando o toco que Jesus levantou, sabe por quê? Jesus conhece o seu e o meu coração. Ele sabe o dia e a hora de me levantar e de te levantar. E ele abate a quem ele tem, ele exalta quem ele tem vontade. Ele diz que ele desceu a sepultura e vai se tornar subir dela. Aleluia. E a Bíblia diz que ele está tornando obreiro. Ele pegou o pescador, ele pegou o que mexia no cofre da igreja, ele pegou o que pegava o dinheiro do Estado, ele pegou todos aqueles, sabe aqueles que parecia que não sabia nada. Ele dizia, vem e me segue. Aleluia. Um dia o Espírito Santo falou para você assim, vem e me segue. E aí você aceitou a proposta. Agora não tem mais como voltar atrás. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que coisa tremenda que o Espírito faz a gente lembrar. O Espírito de Deus. Jesus essa tarde vem nos ensinar, irmão, que nós devemos olhar a aparência. Porque aquele que está com um coquinho na cabeça e aquele que está de prancha foi ele que criou. Não adianta aquele que tem o cabelo aqui, aquele que tem o cabelo aqui, foi Jesus que fez. Não adianta você contestar porque não podia ser assim, porque podia ser assim. Não! Sabe por quê? Porque quem faz a obra é o dono dela. E ele está escolhendo pequeno para lapidar, para transformar, para levantar, para exaltar. Jesus nessa tarde ele está te procurando, porque ele tem um negócio com você.
E eu quero dizer para você, Natanael, está na hora de você se converter. Está na hora de você dar uma chance para o Espírito Santo. Natanael disse, e de Nazaré vem alguma coisa que preste? E de Nazaré vem alguma coisa que se aproveite? De Nazaré mesmo, tem certeza que é de Nazaré que vem? Entre a série e a camante. É de Nazaré sim que está vindo. Ele disse, vem e vê. Talvez essa tarde, quando você viu chegar aqui na frente, você disse, pensei que era missionária Sidneide que ia pregar. Pensei que era missionária Márcia que ia pregar. Aí eu pensei que era o pastor Davi que ia pregar. Aleluia. Talvez você olhou para a minha aparência e pensou assim, é natural. É coisa de gente. É coisa de homem. Mas Jesus faz como quem? Nessa tarde ele está ensinando nós assim, ó. Ele está ensinando nós com alguém que não tem teologia, com alguém que não tem sabedoria, com alguém que não tem entendimento, com alguém que com bagaça. Com alguém que não tem carteirinha, com alguém que está com um livro, com alguém que não levantou, com alguém que ele não exaltou. Sabe por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, em nome de tudo. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Quem é ela? Ela é a irmã Vânia, esposa do pastor Davi. Quem é ela? Ah, ela é de ET. É. Deus faz como quer, irmãos. Ele é o dono de tudo. Ele disse, vem ver. Quando ele disse, vem ver, aleluia. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Porque ele disse que estava no coração dele. Não adianta você alisar pela frente e por trás você dizer, é ela que vai pregar? É ela que vai cantar? Ixi, acabou o culto. Vou esperar para terça-feira para ver se vem melhor a palavra, porque hoje só tem essa palavra para essa tarde. Jesus mandou dizer nessa tarde. Aleluia. Para essa palavra que não adianta eu crescer, porque Ele vai moldar, porque Ele vai cortar pela raiz, porque Ele é o Deus que abate e exalta. Aleluia! Não adianta ter dupla personalidade. Não adianta eu dizer uma coisa e querer falar outra. Meu Deus conhece o meu coração. Aleluia. Oh, namasereme kamanchuli decai. Ai, vou abraçar ela mesmo, porque está passando aqui na porta. Eu vou abraçar. Namastou kamanchuli decamanteria. Você não é obrigado a abraçar, nem a falar, nem a dizer nada. Você pode passar assim na minha paz, mas tenha certeza que Deus levantou, que Deus ergueu, que Deus usou, que Deus é o dono dela, que Deus é o começo Jesus olhou para Natanael e disse, está aí um homem que não tem falsidade. Está aí um homem que fala a verdade. E Natanael falou, como assim? Tu me conhece? Ele disse, eu te vi. Oh, glória. Eu te vi debaixo da figueira. E Natanael tremeu na paz. Sabe por quê? Porque ele tinha falado mal de Jesus. Ele tinha falado mal da cidade de Jesus. Ele tinha não acreditado no potencial de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Natanael aproximou-se. Aí está um que não tem falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? De onde você me conhece? E Jesus respondeu,
Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Sabe que às vezes, irmão, nós tomamos atitudes que a gente não entende. E a gente esquece que Deus está vendo. Sabe que às vezes a gente fala coisas, até dentro do templo, que só Deus ouve, porque é pensamento, ninguém pode entrar. E Jesus fica lá de cima só anotando. Um dia eu vou ter encontro. Aí de vez em quando Deus usa um vaso e diz: eu vi o teu pensamento quando dissestes assim. E a pessoa fica: meu Deus, ele viu, ele ouviu. É claro, a Bíblia diz que Deus tem todos os sentidos como um ser humano normal. Ele vê, ele ouve, ele sente. A Bíblia diz que no deserto, no Egito, ele disse: eu vi a aflição, eu ouvi a voz deles, eu senti as dores deles, e eu desci para livrá-los da mão de Faraó. Quando eu leio esse texto, eu tenho temor de Deus, porque eu sei que aonde eu vou, Ele me vê. Aonde que eu falo, Ele ouve. O que eu penso, Ele entende. O que eu sinto, Ele sente. Eu não sei se você tem sido maltratado, afligido, desprezado, rejeitado, mas eu quero dizer que nesta tarde Jesus diz: vem e segue-me de verdade, sem falsidade, sem hipocrisia, sem segunda intenção, sem desejo de poder vencer pela sua própria força. Vem e segue-me. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você ainda estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-vos na verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele quer dizer: olha, eu vou ficar um pouquinho aqui, mas você vai me ver subindo, para você saber que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você duvida da cidade que eu me vi. Você duvida da autoridade que Deus me deu, mas você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele disse: eu vou ser levantado aqui, e os seus olhos vão ver somente os anjos subindo e descendo sobre a minha vida e fazendo um milagre, porque eu sou. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Deus que me chamou, irmão, o Deus que pediu para você seguir Ele, esse Deus é simples assim. Aleluia. Não é complicado esse Jesus. Ele é simples assim. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Essa oportunidade, no nome de Jesus. Quero dizer para você que se continuarmos pecando, Ele vai continuar usando. Se continuar dizendo que não sabemos, Ele vai nos ensinar. Se disser que não temos, Ele vai